É, então, durante a década de 80 do século XIX, né, é, quando já se dispunha então de máquinas elétricas, né, Edison teve um papel essencial, né, para a produção e para o aproveitamento da eletricidade. E Edison, como a gente sabe, né, toda essa história aí da guerra das correntes e tudo mais, né, era um defensor da corrente contínua. Por quê? Porque era o que ele sabia fazer. Né? O Edison era um empreendedor, né? Então ele sabia produzir corrente contínua e ele sempre trabalhou para convencer que corrente contínua era a solução. Perdeu. Naquele momento, perdeu. Certo? Mas, né, investiu muito no uso da corrente contínua. E ele trabalhava nas duas pontas. Ele trabalhava na produção da eletricidade e no uso da eletricidade. E o primeiro uso importante da eletricidade foi na iluminação. Né? Num primeiro momento, em lâmpadas a arco, então estabelecendo em dois eletrodos um arco elétrico, dissipando muita potência, mas produzindo uma intensidade luminosa muito intensa. E depois, né, trabalhos do Edison ali procurando nas lâmpadas de filamento, que é vamos dizer, talvez um dos eventos mais conhecidos aí da história do Edison, o desenvolvimento dessas lâmpadas. Agora, uma questão muito relevante na época é que a transmissão de energia se dava a distâncias relativamente curtas, uma vez que a tensão era baixa, por razões de segurança, né, em torno aí de 100 volts. Razões de segurança porque não se tinham dispositivos para extinção de arcos, porque tensões acima desse valor são perigosas. Né? Hoje se estabelece um limite para alimentações de corrente contínua de 120 volts, que né, a partir desse limite elas podem se tornar letal. Agora, com a tensão limitada, né, a corrente limitada ali pelos condutores, se você queria mais potência, precisava de condutores de maior seção, mais pesados, mais caros. Né? Então, como é que Edison resolveu essa questão quando ele implantou em vários lugares do mundo inteiro, né, sistemas de iluminação pública, essencialmente? Bom, cada quarteirão, grosso modo, tinha lá o seu gerador, acionado por uma máquina térmica, né, acionando o gerador, a fonte primária, né, produzindo tensão, ele iluminava ali um quarteirão. Né. Não conseguia além disso, né, porque as perdas, né, a queda de tensão nos condutores e tudo mais inviabilizava, né, distâncias mais longas sobre isso. Mas essa certamente era uma limitação. Ou seja, havia um ganho em relação aos outros usos de energia, principalmente a energia térmica, né? Porque você conseguia, por exemplo, transformar a eletricidade em movimento, através dos motores, essencial para a indústria, e iluminação. Né? Gás também se permitia fazer isso. Você consegue, né, com gás, produzir movimento, né, numa máquina, um motor a combustão e iluminação. A iluminação antes da eletricidade era toda feita a gás. Mas o gás precisa de um gasoduto para ir de um lugar a outro. O gás vaza e explode, pega fogo, ou seja, é uma situação muito mais delicada. A eletricidade se mostrou muito mais confiável, muito mais segura do que as opções anteriores, que eram ali a partir de combustão. Né? É, mas não resolveu de toda a questão da distância. Né? E nessa época, né, começam a aparecer os estudos do uso de corrente alternada. Corrente alternada não era uma coisa desconhecida, né, porque a forma das correntes das tensões no interior de uma máquina elétrica são todas alternadas. Né? Princípios ligados ali à lei de Faraday, né, em que a tensão depende da variação do fluxo. Se tem variação é porque não é contínua. Né? Transformar em contínua exige um dispositivo, no caso das máquinas de corrente contínua, um retificador, que é o comutador, que é um retificador mecânico,
né, que a hora que a tensão vai inverter, a gente troca a polaridade e ela continua com a polaridade anterior. Internamente, a máquina ela é alternada. O comutador é que faz ela se transformar em contínua. E, quando é acionado com o motor, o inverter. A gente alimenta corrente contínua, mas o efeito, né, do comutador, né, faz com que internamente essa corrente se torne alternada, produza campos variantes no tempo, que é o que a máquina exige para o seu funcionamento, né? Se a gente não quer corrente contínua, basta evitar retirar o comutador e retirar essa energia através de anéis coletores, né, que não são segmentados. E aí a gente já tem corrente alternada. Ou seja, obter corrente alternada era uma coisa trivial, mais simples até do que obter a corrente contínua, é que não tinha o que fazer com a corrente alternada. Porque, novamente, repito, o foco era ter um motor, produzir movimento, para utilizar industrialmente isso, né? Já era possível e utilizado a corrente contínua em ambientes industriais, com a vantagem de eliminar a transmissão mecânica. Você tinha lá o seu gerador, no local que ele fosse confiável, e você levava através de fios a eletricidade até o ponto em que o motor estava ligado. Então, o ambiente industrial ficou muito mais limpo, no sentido que você não precisava mais de correias e roldanas e eixos para levar energia até a máquina. Você levava um par de fios. E cada máquina, cada tear, cada serra tinha ali o seu motor de corrente contínua que você ligava ou desligava, né, na medida da necessidade. A questão da corrente alternada é que ela estava intrinsecamente aí ligada à produção da corrente contínua, nos mesmos níveis de tensão e de potência, né? E, portanto, não resolvia a questão de um alcance maior que exigiam uma elevação da tensão, né? Bom, as coisas começam a mudar. Em 1881, né, Goddard Gibbs construíram um dispositivo com núcleo magnético aberto. Eles chamaram isso de gerador secundário. O que era, né? Aqui tem uma imagem disso, né? É um tarugo de material ferromagnético que eles enrolaram, né, espiras, né, e perceberam que alimentando, né, um conjunto de espiras lá com a tensão que eles tinham, em torno de 100 volts, vamos dizer assim, e se eles tivessem uma quantidade maior de espiras no outro enrolamento isolado, né, eles tinham uma tensão mais elevada. Usaram isso essencialmente para iluminação, para as lâmpadas a arco, né, que precisavam de uma tensão mais elevada ali para permitir arcos mais longos, de uma maior capacidade de iluminação, né? Perceberam então que havia essa correlação, mas sendo um núcleo aberto, eles, talvez porque o foco deles não fosse exatamente mais científico, vamos dizer, não correlacionaram muitas coisas. No entanto, isso já permitiu, né, em 1884, né, o Goddard construiu uma linha de 34 quilômetros em 2 kV, operando 130 Hz, né, com esses dispositivos aqui de núcleo aberto. Veja, isso, né, muda completamente aquela lógica, né, que o Edison utilizava de um gerador próximo ao centro de consumo. A ideia aqui é vamos colocar a geração onde é mais adequada. E onde era mais adequado? Onde tinha fontes de energia. Onde tinha fontes de energia? Nas cachoeiras. Você se retorna a fonte primária hidráulica, mas só para geração, para extração dessa energia. O consumo é onde for necessário, desde que seja, né, numa distância que seja viável transmitir eletricidade. E à medida que sobe o nível de tensão, as distâncias vão crescendo, porque esse dispositivo permitia tanto aumentar quanto diminuir a tensão, né? Em 1885, né, esse húngaro aqui, o Blatt, né, utilizando o mesmo princípio, mas ele construiu um dispositivo em núcleo fechado.
e denominou isso transformador, que é o nosso conhecido transformador. Quando ele realizou esse dispositivo, né, e portanto confinou campo magnético no núcleo, esse dispositivo passou a obedecer uma relação muito simples, que é a relação de tensão, é a relação do número de espiras. Né? E aí sim, né, isso deu para a corrente alternada uma vantagem competitiva que a corrente contínua não conseguiu superar. Ou seja, a possibilidade de escalonar a tensão em função de cada caso. Você pode subir a tensão para gerar no nível de tensão adequado ao seu gerador, subir ao nível adequado para a transmissão de energia, reduzir para o nível adequado para o consumo, para as cargas que vão ser alimentadas. Então, eu acredito que o transformador é o elemento que viabilizou, né, a expansão do sistema elétrico em corrente alternada. Isso vale até hoje ainda. Nessa mesma época, em 1885, né, Galileu Ferraris identificou, estudando corrente alternada, a existência de uma defasagem entre a tensão e a corrente. Né? E definiu, a partir disso, os conceitos que usamos até hoje, né, de potência ativa e de fator de potência. Né? E, além disso, ele produziu um campo girante a partir de duas tensões defasadas. O sistema bifásico, né? Mas ele demonstra a existência do campo girante. Tesla, que nessa época trabalhava já nos Estados Unidos, né? A partir dessa divulgação, o Ferraris era um professor universitário, e, portanto, divulgava isso como os cientistas faziam. Não era alguém com uma visão de aplicação do fenômeno, muito diferente do Tesla. O Tesla e o Edison, né, eram outros que estavam focalizados nas aplicações. E o Tesla, a partir desse conceito do campo girante, né, falou, bom, como que esse efeito pode, né, ser aproveitado para produzir um motor em corrente alternada. Motor de corrente contínua já eram conhecidos. A questão era produzir um motor de corrente alternada. A corrente alternada já tinha claramente se mostrado superior na questão da transmissão da energia. A questão era o uso final. A lâmpada incandescente, para ela, é indiferente, corrente alternada, corrente contínua, que era a aplicação mais importante. As lâmpadas a arco eram melhores, né, em corrente contínua. Os motores de corrente contínua já eram conhecidos. A questão era, bom, existiria uma maneira, né, de produzir movimento a partir da corrente alternada. Quando Ferraris, então, descreve o campo girante, ele dá, né, o caminho para isso. Precisamos de alguma coisa móvel que acompanhe o campo girante. Né? Então, o Ferraris aqui é uma reprodução aqui da máquina dele. Certo? Então, não é um experimento muito diferente do que a gente faz no laboratório de princípios de conversão, que a gente faz uma latinha de refrigerante girar, cria um campo girante, coloca ali um dispositivo, ele gira. Ele tem uma máquina bifásica, né? Os dois enrolamentos são esses dispositivos aqui em torno, e aqui é uma peça, né, metálica ali, ou com ímã permanente, que gira acompanhando o campo externo. Impossível de ter a torque, né? A gente não tem acesso aqui ao eixo, mas, né, demonstrou o campo girante. Né? E aqui tem um protótipo, né, da máquina, do motor de indução do Tesla. Né? O Tesla, em 1888, ele deposita várias patentes de máquinas de corrente alternada. Né? Inicialmente, ele deposita patentes do que hoje a gente chama de motor de relutância e do motor de histerese. Ou seja, ele aproveita o campo girante bifásico, né, e coloca um dispositivo, né, no centro desse campo girante, que se orienta com esse campo externo e se movimenta. Então essa figura que está indicada aqui é o motor de relutância variável.
Tá? Um motor que tem uma relutância baixa ao longo desse eixo, uma relutância elevada nesse eixo, e isso faz com que, né, para reduzir, né, a relutância do caminho magnético, né, essa parte aqui se mova, circule aqui acompanhando o campo externo. Ele primeiro deposita essas patentes. Né? Um mês depois, ele deposita um outro pedido de patente, que é a patente do motor de indução que está aqui. As duas patentes foram concedidas na mesma data, 1º de maio de 1888. Né? Mas o pedido do motor de indução é posterior. Quer dizer, a impressão que dá é que ele estava estudando o campo girante, que o Ferrari, 3 anos antes, tinha já identificado, né? Descobriu máquinas a partir disso, máquinas síncronas, né? Porque o motor de relutância é uma máquina síncrona. Né? Continuou estudando mesmo depois da entrada do pedido de patente, veja o número aqui da patente, essa aqui é anterior a essa, né? E depois percebe, né, que ele consegue movimento mesmo com outras estruturas, né, de rotor. Né? Então, o desenvolvimento do motor de indução a partir de, né, duas tensões alternadas, né, defasadas, e uma montagem, né, um deslocamento angular aqui, produziu campo girante, e alguns tipos de dispositivos colocados, imersos nesse campo girante, produziam um movimento, né, permitindo então a operação de uma máquina alimentada diretamente em corrente alternada. Na mesma época, mas de forma completamente independente, né, o Dobrovolsky, né, do livro Dobrovolsky, trabalhando também nesses conceitos, né, também com um enfoque, ele era de origem russa, né, mas trabalhava na Alemanha, né, criou o sistema trifásico, fundamental para a evolução da eletricidade, e desenvolveu o motor de indução de maneira independente do Tesla, né, mas posterior ao Tesla, né, nesse motor de indução trifásico agora, veja, o Tesla era bifásico, né, trifásico agora, né, ele, diferente da máquina do Tesla, né, que tinha acesso aos enrolamentos do rotor, né, Dobrovolsky cria o motor de indução com gaiola de esquilo, sem necessidade de acesso, tá? Mas com possibilidade de acesso, porque uma das coisas que ele verifica, né, é o baixo torque de partida desses motores. E aí, por meio de acesso ao enrolamento do rotor, adicionando resistências externas, ele aumenta o torque de partida dessas máquinas. Tá? Então, para algumas aplicações, isso, né, se mostrou essencial. Constrói uma linha em 15 kV, né, que alimenta, né, os galpões da Exposição Eletrotécnica Internacional, 1891, né, uma geração a 176 km de distância. Ou seja, também, né, a contribuição, né, de Dobrovolsky é essencial para a indústria da eletricidade. Né? Estamos aqui, então, na virada do século XIX para o século XX. Né? O sistema de corrente alternada, né, dominante na geração, na distribuição da energia, né, se torna viável também para aplicações industriais. No entanto, as máquinas de corrente alternada, os motores de corrente alternada, são essencialmente motores de velocidade constante, ou aproximadamente constante. Ou seja, processos que precisem de variação de velocidade não podiam usar esse tipo de máquinas. Né? Que processos seriam esses? Por exemplo, processo de laminação, né? E, mais evidentemente, toda a parte de transporte, que a gente precisa variar a velocidade. Então, o uso dos motores de corrente contínua, né, permaneceu, e permanece ainda hoje, né, nos sistemas de transporte,
né, e permaneceu. Agora ele não tem mais em alguns processos industriais, né, de velocidade variável. A velocidade variável já foi resolvido de outras maneiras, nós vamos falar sobre isso ao longo do curso. Tá? O acionamento, os motores nos veículos modernos, nos trens, nos trolleys, nos trans, né, com motores de corrente alternada, mas a transmissão de energia ainda em corrente contínua nesses sistemas de transporte. Como é que se resolveu o controle da velocidade há 120 anos atrás? Né? De maneira muito simples, porque o motor de corrente contínua é muito facilmente controlável. Basta controlar a corrente por meio, por exemplo, de resistências que vão sendo variadas aqui pelo condutor. A gente controla o torque, controla a velocidade. Então, um sistema extremamente simples. Se alguém for andar no bonde aí do Parque Taquaral, né, é exatamente isso que nós temos. Nós temos uma alimentação em 600 volts, né, que vai por cima ali, o que é chamado de catenária, né, onde um dispositivo móvel, que chama de pantógrafo, se eleva e toca nesse condutor superior. Né, o outro condutor é o próprio TEL, o próprio trilho. Né, então nós temos 600 volts aqui DC e uma resistência em série com o motor. Começa com uma resistência elevada, limitando a corrente, e à medida que a máquina vai acelerando, a gente vai retirando resistências e fazendo um controle ali desse torque e, consequentemente, da velocidade que esse motor vai desenvolver. Né? Bom, próximo assunto, vamos ver como ao longo desses anos aí houve a evolução da eletrônica.